sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. Você não acredita que é bonita, não? É bonita sim, depende de como você estuda, tá? Estou aqui para conversar um pouco com você sobre o processo seletivo da Prefeitura de Quixeramobim, no Ceará. Vamos conversar um pouco sobre o conteúdo que será cobrado na prova, vamos resolver algumas questões para que você conheça a banca, certo? Então, vamos lá, fique comigo aqui e acompanhe. A banca do seu concurso será a Consulpan. Atenção, Consulpan, não é Consulplan, certo? São 79 vagas para nível médio e a remuneração 2.640 para o nível médio. Inscrições 19 de setembro a 10 de outubro. Provas 10 de dezembro, pertinho, não é? Então a prova já está chegando, temos que estudar de maneira muito direcionada. O que eles colocaram que eles vão cobrar nesse concurso? Então veja só, naturalmente que nós teremos texto, e pode ser o texto a compreensão ou a interpretação, leitura daquilo que está explícito no texto e daquilo que você tem que ler nas entrelinhas. Então você tem que ler os chamados pressupostos, as inferências, observar ambiguidade, ironia, figuratização, polissemia, intertextualidade. Eu não sei o que são essas palavras. Pois é, a gente tem que aprender o que é isso. Linguagem não verbal. Por exemplo, você tem lá uma charge, você não tem que ler apenas o que está escrito, mas você tem que ler também a fisionomia dos personagens, você tem que observar a paisagem que foi ali desenhada, tudo aquilo ali vai passar para você informações importantes. Nós temos que conhecer os tipos textuais. Você sabe a diferença de um texto narrativo para um descritivo? E a diferença de um texto expositivo e argumentativo? Mas atenção, não é falar a diferença, é identificar na prática, você sabe? Você sabe que o texto instrucional também é chamado de injuntivo? E quando falamos de gêneros textuais, você sabe, por exemplo, a diferença de uma propaganda para um anúncio? Você sabe a diferença de um editorial para um artigo de opinião? E você sabe, por exemplo, a diferença entre um ofício e uma carta? Né? Você sabe o que é um artigo de divulgação científica? Notícia e reportagem, você conhece a diferença? Pois é, temos que conhecer isso. E não é saber o que é, não. É identificar, é bater o olho no texto e reconhecer as características que fazem com que aquele texto pertença a tal tipologia ou a tal gênero, certo? Então, é a prática disso que nós precisamos. Bem, além disso, nós temos que observar a estrutura do texto. Então, é claro, a progressão textual, parágrafo, frase, oração, período, pontuação nós já vamos conversar um pouco, assim como a coesão e coerência, que sempre aparecem em concurso público. A coesão e a coerência que pode ser por meio da pontuação, pode ser pelo uso de uma conjunção, pode ser pelo uso de uma preposição, de um pronome. Então isso tudo a gente vai observar que aparece dentro dos assuntos que serão avaliados abaixo. A variedade linguística, afinal de contas, será que eu estou usando ali uma norma culta ou uma norma popular? Será que eu tenho um grau de formalidade ou informalidade? A forma de tratamento que eu opto é a forma de tratamento ideal para aquele grau de formalidade? E as palavras, léxico é palavra. As palavras que eu estou escolhendo, elas são adequadas ao contexto, quer dizer, a situação comunicativa? Quando se fala aqui da chamada norma culta, claro, fala-se em ortografia. E quando
fala em ortografia, o que é importante você observar? Não é apenas se a palavra se escreve com G ou com J. Nós temos que observar aqui dentro, por exemplo, o uso de parônimos e homônimos, ratificar, retificar, infringir, infligir, expressões que causam dificuldades, né, como afim junto, afim separado, o A com H, o A sem H, o emprego do porquê, o emprego da palavra acerca, da expressão acerca, não é? Entra aqui dentro também o emprego do hífen com o novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica, certo? Você vai observar que aqui está falando a respeito de morfologia. Quando fala em morfologia, nós estamos falando na identificação e no emprego das classes gramaticais, que são 10: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não basta você saber identificar, você tem que saber empregar. Por exemplo, por que você usa o pretérito perfeito e não o pretérito imperfeito naquela frase? Ou por que você usa o presente do indicativo e não o presente do subjuntivo? Tá? Isso tudo vai depender da intenção da sua comunicação. Você, por exemplo, tem que conhecer o uso e o emprego, né? Não só identificar, mas o emprego dos pronomes, bem como a colocação pronominal. Será que você deve colocar aquele pronome obliquato no antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Quer dizer, próclise, mesóclise ou ênclise? Temos que estudar isso. Dentro de morfologia, também é pedida aqui a questão da formação de palavras. Então, quando se fala em formação de palavras, é a derivação, a composição, dentre outras. Mas dentro de derivação e composição, você sabe identificar quando é derivação prefixal e sufixal ou parasintética? Você sabe o que é uma derivação regressiva? Não? E quando eu falo de composição, a diferença da composição por justaposição para a aglutinação. Você lembra disso? Pois é, temos que estudar isso daí. Nós temos aqui dentro também a questão da sintaxe. Veja que aparece aqui, ó, termos da oração. Os termos da oração nós estudamos na sintaxe. Então, temos o sujeito, nós temos o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta adnominal, predicativos, aposto, vocativo e vai por aí afora. O que acontece nesse caso aqui? Você sabe identificar, por exemplo, um aposto e um vocativo? Esses são fáceis, né? Mas e se eu perguntar se você sabe a diferença de um objeto indireto para um complemento nominal e uma adjunta adnominal? Você acredita que isso pode ser extremamente simples para você poder identificar? Temos que ir direto ao ponto, não podemos ficar enrolando isso daí para poder explicar, não é mesmo? Veja que aqui dentro também aparecem as orações, veja, processos de coordenação e subordinação. Então, nós temos lá uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, uma oração subordinada adjetiva, restritiva. Você sabe a diferença de uma oração para outra? Também é coisa para você aprender a diferença, bater o olho e acertar. Tá? Não é ficar ali dando volta naquela matéria o tempo todo e no final você não ter nem noção do que você estudou, certo? Nós temos aqui dentro também, quando falamos em sintaxe, obviamente, o estudo da regência verbal, regência nominal, da concordância. Nós temos aqui dentro o estudo de pontuação, o estudo de crase, certo? E veja que também aparece aqui pra gente a semântica. Semântica é o estudo do sentido, é o significado, tá? Então isso daí vai perpassar todo esse conteúdo e a gente tem que entender isso muito bem. Assim como a questão da fonologia e da fonética, porque a banca gosta de cobrar questões relacionadas a fonema, questões de encontros vocálicos, quer dizer, de tongo, tritongo e hiato, a diferença de encontro consonantal para dígrafo, divisão silábica. Bem,
Temos aqui também a estilística, e dentro de estilística, além de falar dessas questões relacionadas à reescrita de frase, nós temos aqui as figuras de linguagem. Você sabe a diferença de uma metáfora para uma metonímia e uma comparação? Pois a gente tem que aprender isso de uma maneira muito certeira. Bem, a matéria é imensa, não é? E a prova está bem pertinho. Não adianta você ficar pegando uma gramática e falar assim, eu vou começar a estudar aqui, ó, na diferença de vogal para consoante. Primeiro, você não vai conseguir estudar até o dia da prova. Segundo, você ou vai estudar essa gramática inteira, ou você vai aprender o conteúdo, ou você vai conseguir exercitar. Tudo ao mesmo tempo não dá. Como estudar então? Ou eu desisto do concurso? Claro que não, né? Tem que estudar de uma maneira correta. Foi por essa razão que eu criei o meu curso de português em questões comentadas da banca Consulpan, a que vai preparar o seu processo seletivo da Prefeitura de Quixeramobim. Como que isso funciona? Olha, é o meu curso de português em questões. Olha que bacana! Só quem tem 40 anos de experiência em concursos públicos consegue preparar um curso assim para você, tá? Então veja só, eu vou pegar uma primeira prova e vou passar essa prova do Instituto Consulpan, prova recente do Instituto Consulpan. Você vai resolver essa prova e depois que você resolver, você vai corrigir. E depois que você corrigir, você vai assistir ao meu vídeo. Por que é bom que seja em vídeo? Você vai poder pausar, você pode voltar, você vai assistir quantas vezes você precisar até que você compreenda bem. Bem, no meu vídeo eu vou trabalhar uma por uma das questões. Então eu pego a primeira questão e explico para você o enunciado. As pessoas normalmente têm muita dificuldade para compreender o enunciado. Inclusive aqui dentro eu explico para você vocabulário que possa aparecer. Então vem lá o termo intertextualidade, ou denotação, ou conotação. Eu venho aqui, ó, e explico para você o que é isso. De uma maneira rápida, direta, sem ficar dando volta. Aí eu vou para as opções. O que eu vou fazer? Eu vou explicar para você por que a resposta é D e não C, como todo mundo acha. E também vou explicar a A e vou explicar a B. E aqui dentro, vamos supor que essa questão envolva a diferença entre oração subordinada substantiva subjetiva e oração subordinada adjetiva restritiva. Então eu venho aqui e explico isso para você aqui na questão, de uma maneira rápida, bem certeira, tá? Que não permite você errar isso mais. Aí eu faço a questão com você. Vou para a segunda questão. Mesmo processo, desde o enunciado, passando letra por letra e explicando aqui o conteúdo necessário, certo? Acabei de fazer todas as questões desta prova. Você vai observar. Ainda há alguma dúvida? Se houver, você vai mandar para mim e eu vou responder isso diretamente para você. Bom, não é? Aí a gente passa para a nossa segunda prova. Então, nós vamos fazer todo o processo de novo, aprendendo em cada questão aquilo que for necessário explicar. Você vai anotando no seu caderno, então você estará estudando o conteúdo, aplicando isso em questões e, ao mesmo tempo, você estará treinando a banca. Bom, não é? Pois é. Se você não conhece a banca, eu convido você agora a conhecer. Eu selecionei aqui 2 questões da banca Instituto Consulpan de 2023. Essa primeira aqui para agente municipal de mobilidade urbana da Prefeitura de Jacareí. Então agora de 2023. Veja que diz assim: um balão misterioso da China apareceu no céu dos Estados Unidos e acabou derrubado no mar pelos americanos. Os verbos sublinhados
estão conjugados nos seguintes tempo e modo, respectivamente. Respectivamente quer dizer na ordem. Então, na ordem é o primeiro verbo, apareceu, depois o acabou. E também na ordem relacionada ao tempo e modo. O que é tempo? Tempo é presente, passado e futuro. E o modo? O modo é o que nós chamamos de indicativo, subjuntivo e imperativo. Mas você vai notar aqui que o modo está indicativo em todos eles, que é o modo da certeza. Então, eu não tenho que me preocupar com o modo, eu tenho que me preocupar com o tempo. Veja, eu tenho aqui presente e nas outras eu tenho pretérito. Pretérito é o mesmo que passado. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é se esse verbo está no presente ou se esse verbo está no passado. Se eu disse para você que apareceu, é porque foi antes. Se eu digo que acabou, é porque foi antes. Se eu falasse que o balão aparece e acaba, aí nós teríamos presente. Então, não é presente. Isso é pretérito. Então, na verdade, o que essa banca quer saber, se você sabe, é a diferença entre pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Pretérito perfeito é quando a ação ela foi concluída. Imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui a casa e eu falo assim para você. Eu cheguei à minha casa e choveu, tá? Eu cheguei. Então, nesse caso, eu vou estar pelo menos aqui na porta. Eu não molhei, embora tenha chuva. Por quê? Porque eu concluí a ação. Então, essa ação foi perfeita. Agora, pretérito imperfeito é quando essa ação ela não foi concluída. Então, eu, por exemplo, coloco aqui para você a situação da casa novamente e eu falo, eu chegava à minha casa quando choveu. Então, veja que eu vou estar, olha, pelo menos aqui no portão. Eu molhei, sabe por quê? Porque minha ação não foi concluída, ela estava em processo, era algo que estava se processando, que estava acontecendo. Então, esse pretérito é imperfeito. Mas quando eu falo em mais que perfeito, ele tem que ser mais que concluído, não é? Então, na verdade, isso daqui é um fato que acontece antes de uma outra ação concluída. É mais ou menos a seguinte situação. Aqui está a casa, eu estou aqui na janela da casa tomando um cafezinho, não tem mais chuva, tem sol. Sabe por quê? Porque eu cheguei, bem antes da chuva. Eu cheguei tão antes que eu cheguei, choveu e já até acabou de chover. Então é por isso que é mais que perfeito. Percebeu? Tá vendo? Tem lógica os nomes. Se você entende a lógica dos nomes, você não fica decorando. Português não é para ser decorado, é para ser compreendido. Viu por que eu disse que é a matéria mais bonita do mundo? Ela é lógica. O mais que perfeito, a gente usa as formas ra ou ré átonas, não é tônico. Então eu falo para você, por exemplo, assim, eu chegara à minha casa quando choveu. Eu chegara, eu uso essa forma átona. Não é chegará com acento, chegará é futuro, tá? É chegara, é uma forma pouco usada. Então vamos lá. Eu não tenho em apareceu, nem em acabou, a forma ra ou ré átona. Então, eu já sei que não é mais que perfeito. Então, eu tenho que ver, foi uma ação concluída ou foi uma ação que estava em processo? O balão apareceu, ele não aparecia. O balão, ele acabou derrubado, ele não acabava, tá? Então, isso aqui é uma ação perfeita, concluída. Portanto, resposta letra B, pretérito perfeito do indicativo.
Viu? Aí eu explico isso para você, você pausa o vídeo, vai lá, faz todas as anotações necessárias e em seguida você passa para a próxima questão. Então peguei aqui uma outra questão do Instituto Consulpan 2023 para técnico administrativo. Então veja o que diz. O Ministério da Saúde decretou situação de emergência na região da terra indígena Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil, com 100 mil quilômetros quadrados distribuídos pela floresta amazônica entre os estados do Amazonas e Roraima. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, quer dizer, na ordem, as classes das palavras. Então, lembre-se que classes de palavras são 10, né? Como eu disse lá atrás, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Eu trabalho também com PDFs rápidos, pequenininhos, não é para você ficar lendo aquilo o tempo todo, não. É aquilo que é essencial. Então, eu tenho, por exemplo, um PDF de preposição e tenho um PDF de conjunção, que eu sempre aconselho você estudar, tá? Sempre aparece no concurso público. Então, veja que aqui as opções são apenas preposição e conjunção. Eu tenho que saber qual é preposição, qual é conjunção, ou se tudo é preposição ou tudo conjunção. Então, veja só. Primeira coisa que temos que saber é a diferença que existe entre preposição e conjunção. A preposição, ela liga palavras. Ela liga palavras. E a conjunção, ela liga orações. Olha, que coisa boa você saber para você poder acertar uma questão dessa. Para que seja oração, é necessário que tenha verbo. Então, eu falo assim, por exemplo, saiu e entrou. Você está vendo que esse e está ligando o saiu, que é uma oração, tem verbo aqui, e entrou, tem verbo aqui. Claro, poderiam ser ações enormes. Saiu ontem após as 22 horas e entrou logo em seguida para o quarto. Não tem problema. Esse e está ligando duas orações, porque tem a presença de verbo aqui dentro, tá? Não é que liga verbo, liga oração. Então, eu poderia colocar aqui, como eu disse, saiu ontem à noite, né? Depois daquela forte chuva e... Não importa, tem verbo, é oração. Conjunção, liga orações. E preposição, liga palavras. Então, eu falo, por exemplo, para você, anel de ouro. Veja que na primeira parte, antes do de, não tem verbo. Na segunda também não. Então, isso não está ligando orações. Isso está ligando palavras. Sim, então isso é preposição. Isso que eu explico para você, somado ao estudo do PDF que eu passo, não deixa você errar essa questão? Veja, o Ministério da Saúde decretou, um verbo aqui, situação de emergência na região da terra indígena Yanomami. Pera aí um pouquinho, do lado de cá não tem. Emergência está se unindo à situação. Nós não temos o verbo aqui, então isso é uma preposição. O outro, a maior reserva indígena do Brasil, com 100 mil quilômetros quadrados distribuídos, tal. Não tem verbo nem numa nem na outra, então isso daqui é uma preposição, está ligando palavras. E aqui, pela floresta amazônica, entre esses estados do Amazonas e Roraima, não tem verbo nem de um lado nem do outro, mas esse distribuídos. Isso aqui é um particípio de um verbo, né? Mas do lado de cá não tem nada, só está ligando palavras entre si. Está ligando floresta amazônica com estados do Amazonas e de Roraima. Então, neste caso, isso também é preposição. Meuzinho, resposta letra D.
todas são preposições. E quando você estudar a sua lista, você vai ver que lá eu digo preposição a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perperante, sob, trás. São as preposições. Você diz, mas e o a? Ele pode ser preposição, ele pode ser artigo, ele pode ser pronome pessoal oblíquo, ele pode ser pronome demonstrativo. Como eu faço a diferença? Isso eu conto para você no nosso curso. E vai ser tão simples quanto a diferença de preposição para conjunção, certo? Interessou em estudar comigo? Interessou em fazer um curso prático? Em fazer um curso com quem tem 40 anos de experiência em concursos públicos? Pois é, se você se interessou, entre em contato com o nosso WhatsApp, entre no nosso site, que você vai ver que é possível você fazer um curso de qualidade com questões comentadas para o processo seletivo da Prefeitura de Quixeramobim. E melhor, com um preço muito humano, tá? Muito humano. Qualidade com um preço humano, certo? Estou aguardando você para estudarmos juntos, para que você realize o seu sonho. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.